Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Corte Religioso. Neste vídeo vamos falar sobre um assunto que envolve alienígenas e extraterrestre, assunto abordado por um pastor evangélico. O pastor Lamartine Pozzella deixa sua opinião e disse que não descarta a possibilidade de alienígenas existirem. Veja em detalhes o que ele disse, mas antes, se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, dar um like no vídeo e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Assista agora o episódio. Recentemente, um ex-agente da inteligência americana declarou que os Estados Unidos possuem corpos e naves aliens. Como a igreja vê isso? Deus criou os aliens? Cara, isso é uma parada interessante mesmo. Porque vamos dizer que acontece o Independence Day. Tu viu esse filme, né? Vixe. Todo mundo viu esse filme. Todo né? mundo viu. Guerra dos Mundos. Eu acho também. Existe a possibilidade das religiões entrarem em colapso. Eu acho que um Deus que é tão grande, não é impossível que ele tenha criado outros povos. Não vejo problema algum. A Bíblia não fala de todos os temas. A Bíblia fala daquilo que Deus quis revelar ao homem. A Bíblia não fala de ciência, a Bíblia não fala de uma série de coisas. Se ele quisesse se revelar, ele teria revelado. Mas eu não acho... Tem gente que fala, não existe alienígena. Eu não vejo onde na Bíblia está dizendo que isso é impossível. A Bíblia fala de outros seres, fala de anjos, de querubins, de serafins, de arcanjos. A Bíblia fala de seres espirituais. E quem diz que não pode ter? Eu não tenho certeza absoluta. Gostei, cara. Não é? Gostei. Eu gosto das pessoas que não têm certeza absoluta. Porque eu tenho certeza do que está na Bíblia. Do que não está, eu posso pensar. Vamos lá. Deus criou os aliens, cara? Se existem, claro que foi Deus que criou. Ele criou todas as coisas. Tá. O Rapid Rodrigo mandou aqui, ó. Boa noite, pastor. A mesma coisa, na verdade. Ó, na quinta, nos Estados Unidos, rolou um congresso sobre os OVNIs. Um dos 3 denunciantes confirmou que seres não humanos estão na Terra e que existem seres benevolentes e seres malignos. Também já foi dito que esses seres podem ser extradimensionais. Seriam eles os anjos? Isso aqui é muito maluco, né? Porque se tem uns caras falando que se de fato existem seres que não somos nós, não são os naturais da Terra, vivendo entre nós, eles são extradimensionais, se manifestam de formas diferentes, então podem ser anjos e demônios. De anjos e demônios. Claro, eu creio em várias dimensões. O mundo espiritual, a Bíblia fala de terceiro céu. O primeiro céu é o firmamento, é o que você vê. O segundo céu é onde onde estão os principados e potestades, os demônios. Eu nunca entendi legal por que chama de principados e potestades. Eu vou te explicar, isso é o grego também. A palavra principado é arquês. A palavra arquê significa tanto os primeiros quanto os primeiros em tamanho. Por exemplo, o que é o arqui-inimigo? É o maior inimigo. É o maior. Arquê é o primeiro na linha, seria o general das patentes. Tá. O que é uma arqueologia? Estudo das coisas antigas primeiras. Então, principados, porque príncipes é o primeiro, é o maioral, é o cabeça. Então, principado é isso, são os espíritos angelicais de nível patente 1. Tá. Potestades é exousias. Exousias é uma palavra grega, ex significa de dentro para fora, e o sia é o verbo ser e estar. O que representa? Você já ouviu falar de lugar de fala? Já. O que é lugar de fala? Eu falar a partir de uma experiência que eu tive. Você fala de uma coisa que você vive. É diferente de um cara que está falando de uma coisa que ele nunca viveu. A potestade é mais ou menos isso. São seres que têm uma autoridade muito grande em determinados setores. A Bíblia fala, por exemplo, das potestades que atuam no ar. Por exemplo, eu não tenho dúvida que existem espíritos malignos que atuam na mídia. Você quer ver um negócio maluco?
Eu faço lives, falo de muita coisa. Toda vez que eu falo do anticristo, cai minha live. E eu falo, mas como eu sou burro, por que eu não orei? O meu povo que me segue, até hoje estava demorando um pouquinho para começar. Eu falei, eu vou avisar porque meu povo é ansioso, né? Eu entrei no Instagram, uma pessoa falou assim: nossa, pastor, que benção, achei que já era o inimigo impedido. Verdade, porque eles já viram acontecer. Será que quando falhou a nossa mesa de som foi porque tu falou do anticristo? Pode ser, pode ser. Mas é verdade, cara, acontece. Você sabe que... Não acontece toda hora isso não, hein, cara? Ó. É assim, toda vez que eu vou fazer uma live que eu vou falar do camarada, se eu não orar, acontece. Olha, quando eu comecei em 92, eu trouxe um tema que chamava Nova Era, onde eu trazia uma série de coisas, de mudança de mentalidade, de ruptura, né, de disrupção. Isso eu falei em 92, cara, eu era jovem, eu já estava falando de coisas que iam acontecer agora. Chegava numa parte que eu falava do Maitreya, que é o levantamento do anticristo, eu estava no MB, para 5 mil pessoas lá dentro, caiu a live. Porque tinha mais de 10 mil pessoas lá fora. Aí a gente ouviu, eu senti um poder assim na minha mente que eu quase caí. Eu bati a mão, comecei a repreender. Em nome de Jesus, tira a mão desse cabo agora, volta agora. A gente só ouviu o pessoal falar, ó. Depois disso, eu fui convidado, porque foi na época um boom, né? Dali eu saí, fui ter um programa de televisão na Record, porque estava lá o deputado De Velasco, que era da Universal, ficou impressionado, falou, vou te levar para a Record. Bom, eu sei que eu comecei a viajar ao Brasil falando dessas coisas. Em todo lugar que eu ia, quando chegava no ponto que eu falava do Maitreya, acontecia alguma coisa. Aí eu até avisava para a turma, olha, quando chegar num determinado momento, pode ser que aconteça isso. Em Londrina, o cara que estava lá fazendo o equipamento, porque eu não levava nada, eu só pedia que eles levassem, eu ia lá e falava. O cara falou, não, meu equipamento é de ponta, nunca cai. Eu falei, então, mas fica esperto que pode acontecer nesse trecho. E quando chegou, caiu. Chegou no fim, o cara veio chorando. Como é assim? Me explica, o que é isso? Pra você ter uma ideia, eu tinha um programa nos Estados Unidos, eu fazia a gravação para a TV Record, que o meu programa era de sábado de manhã. Só que como era muito caro gravar aqui, eu gravava lá. Eu ia, cada 3 meses, gravava 13 programas. Eu ia num canal de televisão, o cara me cedia o estúdio, tinha um piano de cauda, eu começava tocando. Era um barato, uma coisa de primeiro mundo. Eu pregava, quando eu terminava eu saía com a fita. O cara fazia edição na hora. Era tecnologia de ponta. O dia que eu fui falar sobre esse tema, eu falei pro cara, eu falei, olha, se acontecer alguma coisa, é por causa disso. O cara, o técnico, olhou para mim e falou assim, esse cara tá doido, né? Você acredita que travou o negócio e não tinha ninguém que fizesse funcionar? Eu fiquei umas 2 horas esperando o cara tentar resolver e nada. Aí ele me chamou e falou, não sei, já fiz de tudo, não sei o que pode acontecer. Eu falei, você deixa eu orar? Ele falou... Eu botei a mão e falei, Deus, isso aqui é para tua glória. Se tem algum demônio aqui, toca agora e tira agora. Voltou tudo na hora. Então o mundo espiritual, cara, não é brincadeira. É real, eles existem. Agora, estão numa outra dimensão. O fato de não serem matéria, estarem em uma outra dimensão, não significa que não sejam reais. Existam. Então, eu acho que a gente não pode querer ter resposta para tudo quando a Bíblia não te diz. Eu não tenho resposta para tudo. Tem até coisas que estão na Bíblia que eu sei que aquilo é verdade, mas eu falo, não entendi. Se um dia eu chegar na tua presença, eu vou perguntar. Eu não tenho resposta para tudo. Então, o que eu não tenho, eu não respondo. Entendi.